Graças a Deus, temos mais uma vez nesta noite o privilégio de estarmos reunidos. E nesta noite, então, eu gostaria de fazer uma leitura razoavelmente longa, baseada no primeiro capítulo do livro Testemunhos para a Igreja, volume 9. Vou procurar, então, para tal fim, ser o máximo possível conciso em meus comentários, e desta forma procurar então que o texto traga um esclarecimento interessante para nós. Vou compartilhar aqui a tela para que os irmãos acompanhem também a leitura em tela. Aqueles que tiverem o livro também terão facilidade para acompanhar esta leitura. Então, o título do tema de hoje é o cenário final, baseado na primeira sessão, A Vinda do Rei, e o primeiro capítulo do volume 9 dos Testemunhos para a Igreja. Capítulo 1 se chama A Última Crise. Então, começa na página 11 este capítulo, e vamos discorrer, então, ao decorrer da leitura aqui. Nos diz assim, então, o texto abre dizendo: vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos que se cumprem rapidamente declaram que a vinda de Cristo está próxima às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas e juízos já estão caindo sobre os que desprezam a graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são assombrosos, prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão se robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. As condições do mundo mostram que estão iminentes tempos angustiosos. Os jornais estão repletos de indícios de um terrível conflito em futuro próximo. Roubos ousados são ocorrência frequente, as greves são comuns, cometem-se por toda parte furtos e assassínios. Homens possuídos de demônios tiram a vida de homens, mulheres e crianças. Os homens têm se enchido de vícios e estão generalizados todos os tipos de males. Então aqui nós vemos o cenário final está sendo montado, o palco está sendo montado para um último e grande conflito entre as forças de Deus e de Satanás. Um ponto que muitas vezes nós, de fé adventista, destacamos é que o texto nos fala, nos confirma, que os acontecimentos finais serão de que forma? Serão rápidos. Também nos mostra a situação moral do mundo, de modo também que nos fala um ponto que eu acho interessante aqui na leitura, de homens que tiram a vida de outros homens e mulheres e mesmo crianças, são colocados aqui como pessoas possuídos de demônios. Então, fica bem clara essa leitura neste ponto também. Fala que o Espírito Santo está gradual, mas seguramente sendo retirado, e há vários sinais, assim como preditos por Jesus, que são destacados aqui na leitura. Continuando, a leitura nos diz assim: o inimigo tem conseguido perverter a justiça e encher do desejo de ganho egoísta o coração das pessoas. A justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Isaías 59:14. Nas cidades grandes, há multidões vivendo em pobreza e miséria, quase privadas de alimento, abrigo e vestuário, ao passo que nas mesmas cidades
aos que têm mais do que o coração poderia desejar, que vivem no luxo, gastando o dinheiro com casas ricamente mobiliadas, com adornos pessoais, ou pior ainda, com a satisfação das paixões carnais com bebidas alcoólicas, fumo e outros artigos que destroem as faculdades do cérebro. Desequilibram a mente e degradam a vida. Sobem para Deus os clamores da humanidade que perece de fome, ao mesmo tempo em que, por toda sorte de opressões e extorsões, os homens acumulam fortunas colossais. E agora, nesta continuação do texto, entra um ponto que, na realidade, ele é um tanto polêmico no meio adventista, porque muitos entendem que aqui nesta visão, Ellen White teria visto o fato ocorrido em 2001, do atentado às Torres Gêmeas lá de Nova York, nos Estados Unidos. É um ponto aqui que eu não quero nem afirmar que seja, nem que não seja. Acho que fica aberto aí a uma discussão futura se realmente seria uma referência a um atentado terrorista ou seria de uma outra forma mais natural ocorrendo uma situação adversa dessa. O que seria realmente que o texto nos apontaria. Então, aqui nós vemos que Ellen White faz um cenário geral das cidades, toda a situação de injustiça no aspecto financeiro, e agora nós entramos nessa parte em que ela especifica um evento na cidade de Nova York. Vamos ver então. Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam, andar sobre andar, para o céu. Garantia-se que esses edifícios seriam à prova de fogo e haviam sido construídos para glorificar seus proprietários e construtores. Erguiam-se eles cada vez mais alto, e neles era empregado mais precioso material. Aqueles a quem essas construções pertenciam não perguntavam a si mesmos: como melhor poderemos glorificar a Deus? O Senhor não fazia parte de suas cogitações. Pensei, quem dera que os que desse modo estão empregando seus recursos vissem o seu procedimento como Deus o vê. Estão amontoando edifícios magnificentes, mas quão loucos são à vista do dominador do universo, seus planos e projetos. Não estão estudando com todas as faculdades do coração e da mente, como podem glorificar. Perderam de vista isso que devem construir, que deve constituir o primeiro dever do ser humano. Então, aqui a gente viu ao início que aparentemente tinha uma visão, foi mostrado então estes prédios que se levantavam na cidade de Nova York. E vamos à continuação então do texto. Diz assim: enquanto se erguiam esses edifícios, os proprietários se regozijavam com ambicioso orgulho de que tivessem dinheiro para empregar na satisfação do próprio eu e provocar a inveja de seus vizinhos. Grande parte do dinheiro que assim empregavam havia sido alcançado por extorsões, oprimindo os pobres. Esqueciam-se de que no céu se conserva registro de todas as transações comerciais. Todo trato injusto, cada ato fraudulento, acha-se ali registrado. Tempo virá em que em suas fraudes e insolências os homens atingirão o ponto que o Senhor não permitirá que transponham e aprenderão que há um limite para a longanimidade de Jeová. E agora entra no ponto-chave que muitos têm enxergado como um cumprimento profeta já ter ocorrido, que diz assim: a cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Os homens olhavam os altos edifícios, supostamente à prova de fogo, e diziam: estão perfeitamente seguros. Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de piche. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a destruição.
Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. Fui instruída de que, quando vier o tempo do Senhor, se não haver sido realizada a mudança no coração dos soberbos, ambiciosos seres humanos, descobrirão os homens que a mão que fora forte para salvar será igualmente forte para destruir. Nenhuma força terrestre poderá deter a mão de Deus. Não há como, na construção de edifícios, usar material que os preserve da destruição, quando vier o tempo determinado por Deus para fazer cair sobre os homens as retribuições do desrespeito à sua lei e também da ambição egoísta. Então, aqui, ela fala do tempo do dia do Senhor, o dia do juízo final, mas fala de outros juízos que vão acontecendo antes e que servem de sinais também. Na continuação, agora, diz assim: não há muitos, mesmo entre educadores e estadistas, que compreendam as causas que servem de base para o presente estado da sociedade. Os que têm nas mãos as rédeas do governo não têm condições de resolver o problema da corrupção moral, da pobreza, da miséria e do crime crescente. Estão lutando em vão para colocar as operações comerciais sobre base mais segura. Se os homens dessem mais atenção aos ensinamentos da palavra de Deus, achariam uma solução para os problemas que os desconcertam. As Escrituras descrevem a condição do mundo exatamente antes da segunda vinda de Cristo. Dos homens que, por meio de roubos e extorsões, estão acumulando grandes riquezas, está escrito: entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevaste os vossos corações como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Tiago 5, 3 a 6. Então nós vemos que quando Jesus vem a essa terra, ele não faz uma proposta de uma reforma social, simplesmente fazer então uma mudança governamental, política, mas sim sabia que o trabalho que ele teria que realizar na instauração do reino dos céus era justamente a da mudança do coração do ser humano. Nós vemos aqui que muitos estudam as causas para o presente estado da sociedade. Educadores, estadistas, procuram de alguma maneira resolver. E, segundo a mensageira do Senhor, estaria justamente na palavra de Deus a solução para os problemas que tantos desconcertam. De fato, aí vemos a situação, então, da necessidade da transformação do caráter do ser humano através da operação do Espírito Santo. Somente por esse meio há realmente uma mudança que traz frutos correspondentes. Aqui, na continuação, diz assim: quem, no entanto, lê as advertências feitas pelos sinais dos tempos, as quais estão se cumprindo rapidamente, que impressão é causada sobre os mundanos, que mudança se vê em sua atitude, nada mais do que foi visto na atitude dos habitantes do mundo contemporâneo de Noé. Absortos com negócios e prazeres profanos, antediluvianos não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Mateus 24, 39. Tinham advertências enviadas do céu, mas recusaram-se a lhes dar atenção. E hoje o mundo, em completo desrespeito à voz de Deus, apressa-se para a ruína eterna. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Aqui também, mais uma vez, valeria um estudo no outro momento, aprofundando essa questão do capítulo 11 de Daniel, o qual a mensageira do Senhor afirma que atingiu quase o seu cumprimento completo. Quando nós nos detemos aos mais de 40 versículos
que há neste capítulo de Daniel 11, nós vamos ver aí que 1 ou 2 versos apenas de todo o capítulo que ainda aguardam o seu cumprimento final. Continuando, agora um texto bíblico é citado na continuação, são vários na realidade. Diz assim: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e a transforma e transtorna a sua superfície, dispersa os seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos, quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de prazer e descansou a alegria da harpa. Isaías 24. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como a assolação do Todo-Poderoso. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Joel, capítulo 1. Estou ferido no meu coração, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta, o alarido da guerra, quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. Então aqui, na sequência, Ellen White passa a falar realmente do transtorno que passará este planeta realmente nos dias finais reservados. Continua ainda mais. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas. Jeremias 4. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livrado dela. Jeremias 30. Então, aqui nós vamos observar que Ellen White, numa rápida sucessão dos eventos, ela avança no tempo e nos traz esses textos dos últimos dias, já com, inclusive, a porta da graça fechada a todos. A continuação nos diz agora que nem todos neste mundo, agora volta para o presente e para o nosso futuro imediato. Nem todos neste mundo tomaram partido dos inimigos de Deus, nem todos se tornaram desleais. Uns poucos existem que são fiéis a Deus, pois escreve João: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Logo será travada violenta luta entre os que servem a Deus e os que o não servem. Logo, tudo que pode ser abalado será, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Mais uma vez, aqui é destacado o povo de Deus, um pequeno remanescente fiel, em detrimento de todo o restante das hostes, então, do mal. Aqui diz na sequência que Satanás é diligente estudante da Bíblia, sabe que seu tempo é curto e procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor na terra. É impossível dar uma ideia da experiência do povo de Deus que há de viver na terra quando se misturarem a glória celestial e a repetição das perseguições do passado. Eles andarão à luz que procede do trono de Deus. Por meio dos anjos haverá constante comunicação entre o céu e a terra. E Satanás, rodeado de anjos maus e declarando-se Deus, operará milagres de todas as espécies para enganar, se possível, os próprios eleitos. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. O provado e experimentado povo de Deus encontrará seu poder no sinal
de que fala Êxodo 31, 12 a 18. Lá o sinal referido é justamente o sábado. Hão de postar-se do lado da palavra viva, está escrito. Essa é a única base sobre que poderão estar seguros. Os que quebraram seu concerto com Deus estarão naquele dia sem Deus e sem esperança. Nós vemos que será um momento no auge desse conflito final que vai se misturar, aqui diz, as perseguições do passado e também glória celestial. Haverá, então, uma comunicação constante entre o céu e a terra por meio do ministério dos anjos. Vemos que fica muito claro que apenas com assim diz o Senhor, assim está escrito, é que poderemos ter firmeza. Não, então, em prodígios, operação de milagres que serão efetuados para enganar. Continuando, vai nos destacar, então, nesta parte final do texto, a questão do sábado. Os adoradores de Deus serão distinguidos especialmente pelo seu respeito ao quarto mandamento, visto ser esse o sinal do poder criador de Deus, a testemunha do seu direito de reclamar a reverência e a homenagem do homem. Os ímpios serão distinguidos pelos seus esforços para demolir o monumento comemorativo do Criador e exaltar a instituição de Roma. Na conclusão do conflito, todo o cristianismo ficará dividido em dois grandes grupos: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal. Embora igreja e Estado unam o seu poder para obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem o sinal da besta, o povo de Deus não o receberá. O profeta de Pátimos contemplou os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o canto de Moisés e o cântico do Cordeiro, Apocalipse 15. Então, aqui, antes de lermos o último parágrafo, vamos notar o destaque é dado, realmente, ao selo da lei de Deus. Então está o quarto mandamento falando sobre o sábado, mostra uma questão de autoridade, porque o poder oposto a Deus se coloca como autoridade com o seu dia de guarda também. E assim, no conflito final, todas as pessoas poderão tomar parte, tomarão sua escolha de maneira esclarecida, consciente, se preferem seguir o memorial da criação instituído por Deus, que a Bíblia relata em toda a sua escritura, o sábado do sétimo dia, como então dia do Senhor, o dia de descanso, ou preferirão uma instituição humana, uma autoridade humana, que presta, então, uma homenagem realmente ao poder opositor a Deus, que começou esse conflito lá no céu, justamente querendo homenagem para si, desafiando a autoridade de Deus. Na conclusão, então, do conflito, aqui nos fala que o cristianismo ficará dividido apenas em dois. Isso significa que as igrejas, centenas, milhares de denominações religiosas que existem hoje não existirão, deixarão de existir através do ecumenismo. Não é esse o ponto. Continuarão a existir tais denominações, tais divisões religiosas, mas estarão unidos no mesmo parecer, e estarão todos em oposição justamente ao povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e tem fé em Jesus. Então, realmente, nós vemos que
há laços de união, pontos em comum para uma adoração pública que serão seguidos pelo resto da cristandade. Se destaca aqui, sim, com certeza, 2 pontos essenciais: a santidade suposta do domingo, colocado dessa forma o primeiro dia como fosse o dia do Senhor, e também o conceito de uma imortalidade inerente da alma e, por consequência, também sobre o estado consciente dos mortos. Tudo isso em conflito com o que as Escrituras declaram para nós. Então, realmente devemos atentar para este ponto. Temos o último parágrafo maravilhoso que nos dá uma solene promessa. Diz assim: tremendas provas e aflições aguardam o povo de Deus. O espírito de guerra está incitando as nações de um a outro extremo da terra. Mas em meio ao tempo de angústia que está para vir, tempo de angústia qual nunca houve desde que existe nação, o povo escolhido de Deus ficará inabalável. Satanás e seu exército não o poderá destruir, pois anjos magníficos em poder o protegerão. Então, mais uma vez, essa promessa de o ministério dos anjos se tornar ainda mais presente, sem deixarmos de crer que hoje, na atualidade, já podemos notar essa operação dos anjos em nossas vidas. Então, que Deus nos proteja, que realmente estejamos preparados para, então, o cenário final, de modo que não venhamos, então, a prestar homenagem ao ser humano ou ao poder por trás dos poderes humanos, mas sim ao próprio originador do pecado. Que possamos, então, estar atentos para servir a Deus e não a Baal. Que não estejamos numa posição pusilânime, inconstante, mas sim que realmente firmarmos os nossos passos em favor da verdade junto com o povo de Deus, o ministério dirigido por Deus. Amém.